precisão, delicadeza e cuidado. Estes três elementos são imprescindíveis na montagem de uma maquete. Na arquitetura, projetar ideias em maquetes faz parte do cotidiano. E é sobre isso que nós falamos agora no RAI, a produção de maquetes. E a minha conversa agora é com o Tom. Ele é arquiteto, ele é engenheiro, mas é também maquetista. Vocês já ouviram falar nessa profissão? E é isso que a gente vai mostrar. Como é que você desenvolveu esse trabalho e esse gosto pelas maquetes? É um prazer estar aqui com vocês, né? Fico contente de vocês querem conhecer um pouco desse meu trabalho. Maquete, ela é a tradução física de um projeto numa escala reduzida. Antes de você ter a materialização, né, a edificação propriamente dita, com tijolo, concreto, faz-se a maquete para conseguir entender a volumetria, entender como é que aquele espaço vai trazer sensações para você. Então a maquete ela tenta traduzir essas linhas, esses projetos bidimensionais, que são os desenhos, né, uma forma tridimensional. E ali a gente começa a colocar um pouco também de vegetação, começa a fazer cenários, começa a colocar figuras humanas, veículos, né? Tentar fazer com que a pessoa se sinta naquele ambiente. E como é um trabalho minucioso, é uma coisa que eu falo assim, tem que gostar, né? Tem que gostar e ter um pouco de habilidade, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa gosta, mas não tem habilidade, ou então ela tem habilidade e acaba que não gosta, né? Então é um casamento um pouco difícil, mas pode acontecer. E quando acontece, muitas coisas bonitas surgem, né? E também tem que ter muita criatividade, né? E a gente vê hoje essa coisa toda da tecnologia, da informatização, os projetos todos sendo feitos por computador. Mas a maquete persiste, ela continua. Os seus clientes, eles querem mostrar para os clientes deles, né, essa sensação da realidade, trazer essa interação. Penso que o ser humano ele tem outros sentidos além da visão, né? E é muito nosso querer tocar, querer apalpar, sentir, né, como é que é, olha essa arvorezinha, né, ficar botando a mão ali. Então eu acho que a gente acaba colocando essa sensação a mais com a maquete física. Se fosse um projeto ou uma imagem, ela se limitaria, né, somente ao visual. Né? Como é uma maquete física, abre possibilidade também no estar naquele ambiente, tocar, apalpar, né? Dá-se essa sensação mesmo, né? Ainda mais quando a gente coloca a figura humana andando ou o veículo fazendo a curva, né? Parece que só falta, né, aquela pessoa esticar a perna e terminar de dar o passo. Mas assim, quando um arquiteto te pede, um engenheiro, uma construtora, te passa um projeto, você tem que realizar em cima das especificações desse cliente, em cima do projeto dele. Mas a gente vê que tudo isso tem vida, né? E você traz para esse seu projeto uma identidade própria. Os projetos, na maioria das vezes, eles vêm em arquivo digital. Vem na extensão DWG, que é o CAD, né? Mas ele pode vir também na forma de um esboço, de um croquis. E ali, junto com o cliente... Aí você discute bastante. Quais são os pontos de maior interesse, né? E ali a gente dá uma atenção especial, né? E aí a gente planifica a maquete para poder montar ela seguindo o rigor do projeto. Então, nele consta ali o material, consta ali o acabamento. A especificação toda. As especificações nós seguimos. Lógico que nós estamos limitados à escala. Então, por exemplo, assim, 1 milímetro é pouco, mas numa escala, por exemplo, 1:250, fica um tamanho grande, mas é o que conseguimos retratar, né, da forma mais real possível e ainda assim não perder as características do projeto. Quais os materiais utilizados? Existe uma gama bem ampla, né, de materiais que podem ser utilizados na maquete.
Na época de faculdade utilizávamos papel, madeira balsa, né? Mas para dar um pouco mais de durabilidade para a maquete, nós utilizamos acrílico, né? E também MDF, madeira MDF. Então nós planificamos aquele projeto, cortamos e aí montamos ela em acrílico, MDF, PS, né? Vai depender da situação. Já chegamos a usar, e até num caso muito específico, num prédio, onde eles tinham na fachada um acabamento em titânio. Pois é, nós usamos titânio na maquete. Nós pegamos Olha só, o titânio para revestir a fachada e deixar o mais verossímil possível, de acordo com o cliente que lia, né? E também a durabilidade, porque essa maquete às vezes fica anos, né? E a pessoa quer guardar, ela quer deixar como uma apresentação mesmo, né? E até para a posteridade, né? E colocar até numa redoma essa maquete. Exato, a maquete é interessante que ela tem ali uma boa resistência, né? Lógico, ela fica restrita a algumas limitações mesmo do próprio material. Então tem algumas recomendações como não deixar no sol, né? Plástico, né? Então acaba que ele pode distorcer, né? Aí vocês dão manutenção. Nós damos a manutenção, mas principalmente damos orientação. Fala, evite, evite. E a redoma realmente de acrílico ou de vidro, ela serve para proteger, aumentar o tempo de vida dessa maquete, né? Então se ficar com uma sujeira, é só no acrílico, passa um pano, fica nova novamente. Tom, e qual a reação das pessoas? Deve ser muito gratificante para você, que é o criador de uma coisa dessa tão numa escala menor, tão pequena, onde você se dedicou, é praticamente um filho, né? Ver a reação de uma pessoa quando se depara com essa maquete. A quantidade de horas, né, que é necessário para a confecção da maquete cria aí um relacionamento, né? Cria um sentimento por aquele trabalho, né? E ao final dele, quando a gente entrega a maquete para o cliente, ele olha e fala, nossa, era exatamente isso que eu esperava. É um feedback tão gostoso, é tão gratificante, né, que isso nos impulsiona, né, a sempre estar buscando melhorar, a fazer sempre mais e deixar sempre o cliente contente e satisfeito. Que bom, Tom, muito obrigada por receber o Rai aqui no seu estúdio, na sua marcenaria e conhecer um pouco mais desse trabalho tão delicado, tão bonito e tão valorizado, que é uma arte. Parabéns. Muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui, espero que tenham gostado e foi um prazer.